você, em especial os colegas da turma 313.2 da Unilion. Vamos tratar de um assunto hoje muito importante que tem sido motivo de muitos debates, que é vaquejada. O assunto vaquejada é um dos temas mais discutidos, debatidos nos meios acadêmicos. E na disciplina de antropologia, a professora Gabriele sugere que nós façamos uma pesquisa sobre o assunto. Então, vamos lá. A origem da vaquejada, ela nos remonta ao sertão nordestino, isso por volta dos séculos 17 e 18, quando o gado era criado, marcado e solto na mata, ou seja, sua origem encontra-se ligada às festas de apartação. Na verdade, tudo começou aqui pelo Nordeste, com o ciclo dos currais. É onde entram as apartações. Os campos de criar não eram cercados. O gado criado em vastos campos abertos distanciava-se em busca de alimentação mais abundante nos fundos dos pastos. Isso fazia com que os vaqueiros fossem à procura desse gado que eles, como diz no ditado popular, se embrenhavam nas roças, se embrenhavam nas fazendas, nos matos. Consequentemente, começava daí a grande luta, o grande empenho do que nós chamamos tradicionalmente de vaqueiros. O estado do Ceará, em 2013, ele editou uma lei, regulamentando a atividade da vaquejada em todo o estado do Ceará. Porém, na época, isso foi motivo de muitos debates, porque a Procuradoria-Geral, através do seu procurador, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei. E lá, entre tantos argumentos, citava o artigo 225 da nossa Constituição, onde diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No seu parágrafo 1º, ele diz: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 7, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submeta-se os animais à crueldade. Portanto, na ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, fundamentava-se que a prática da vaquejada, na verdade, no entendimento da Procuradoria-Geral da República, isso era crueldade aos animais e não um mero esporte. Com isso, nós, acadêmicos, nós estudiosos, bem como os juristas, entendem que há nisso aí um conflito de normas constitucionais sobre os direitos fundamentais. Na Constituição Federal diz: proíbe as práticas que submetam os animais à crueldade. Isso está lá escrito no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7. Porém, o texto constitucional, ele garante o pleno exercício dos direitos culturais, das manifestações culturais e determina que o Estado proteja as manifestações das culturas populares. Isso no seu artigo 215, caput e parágrafo 1º. Ou seja, deduz com isso que há um conflito de normas, constitucionais sobre os direitos fundamentais. Quando você olha para o artigo 225, no seu parágrafo 1º, inciso 7, e quando você olha também para o artigo 215, caput e parágrafo 1º da Constituição. O STF entendeu que a crueldade provocada pela vaquejada não possa ser permitida, ou seja, no entendimento do STF, não é possível haver exatamente a prática da vaquejada, por ele entender que essa expressão crueldade está constante na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225, que aí ele deixa muito claro que engloba com isso a tortura e os maus tratos. E o que foi que a PGR fez? Ela juntou aos autos laudos técnicos que comprovam que as atividades da vaquejada, de fato, no entendimento da PGR, provocam consequências nocivas à saúde dos bovinos, tais como fratura nas suas patas, ruptura nos ligamentos dos vasos sanguíneos,
traumatismo, bem como deslocamento da articulação do rabo, que a gente chama da cauda, né? E até seu arrancamento. Ou seja, há inclusive em práticas antigas, né, da vaquejada que o bom vaqueiro era aquele que derrubava o boi e ainda arrancava aquela parte do rabo do bovino. Isso, na verdade, segundo o entendimento do STF, é uma grande tortura. Diante desses dados, o STF concluiu que é indiscutível que os animais envolvidos numa ação dessa sofrem tratamento cruel, né? Então, isso foi o entendimento do STF. Bom, com isso, vem a Lei 13.873 de 2019, que ela vai exatamente alterar a Lei 13.364 de 2016 para reforçar que as atividades de rodeio, de vaquejada, lá são bens de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. Há ferrenhas críticas das associações protetoras dos animais sobre os rodeios, sobre as vaquejadas e as provas de laço. Nós estamos tratando aqui hoje especificamente do que nós chamamos vaquejada. Essa foi a pesquisa a qual a professora pede para a gente olhar um pouco mais de forma, assim, com um olhar mais curioso, digamos assim, da forma jurídica, né? Então, com isso, os animais envolvidos eles sofrem maus tratos, estresse, agressões. Por sua vez, o que é que os defensores justificam? Que a vaquejada é uma prática centenária, que a vaquejada é um esporte e que a vaquejada geram empregos e renda. Por isso, deve sim, de acordo com os defensores da vaquejada, que a vaquejada continue sendo esse grande esporte que realmente, além de ser uma prática centenária, ela, de fato, ela tem gerado muito emprego e muita renda para todos os atores envolvidos, né? Bom, com isso, o Congresso Nacional editou, né, essa Lei 13.364, prevendo que, a Lei 13.364 de 2016, prevendo que o rodeio e a vaquejada devem ser considerados como expressão artísticas culturais e manifestações da cultura nacional e de patrimônio cultural imaterial. Bom, aí a pergunta é essa: o Congresso Nacional poderia editar esta lei contrariando o que decidiu o STF na ADI 4983? A resposta é sim. E por quê? Porque a decisão do STF restringiu-se a uma lei do Estado do Ceará, que permitia a realização da vaquejada naquele estado, no caso, no estado do Ceará. O efeito vinculante do acordo se limita simplesmente a isso, né? Por isso, a emenda constitucional 96 de 2017, aí vem o quê? Também regulamentando que a Lei 13.364 de 2016 sozinha não teria força jurídica suficiente para superar a decisão do STF. Isso porque, na visão do Supremo, a prática da vaquejada não era proibida por ausência de lei, ou seja, porque tinha uma lei lá, no caso a lei do Estado do Ceará. Ao contrário, a Corte entendeu que, mesmo havendo lei regulamentando a atividade, a vaquejada era inconstitucional por violar o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição. Assim, a Lei 13.364 de 2016 não ajudava muito os partidários da vaquejada e era certo que o STF iria manter a proibição, né? Ciente disso, ou seja, o Congresso Nacional decidiu alterar a própria Constituição, nela inserindo a previsão expressa de que são permitidas práticas desportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais. Veja só a íntegra do parágrafo 7 que foi inserido pela Emenda Constitucional 96 de 2017, no artigo 225 da nossa Constituição. Então ficou assim, artigo 225, parágrafo 7. Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição. Registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentados por lei. Ou seja, então, vem a Lei 13.873 de 2019, onde ela inclui as atividades de laço na lei anterior, né, que era a Lei 13.364 de 2016, inclui também o rodeio, a vaquejada e o laço,
ou seja, como sendo manifestações culturais nacionais, e suas atividades são bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Né? Aí eles incluíram o artigo 3º-A, né, que sem prejuízo do disposto no artigo 3º da mesma lei, são consideradas modalidades esportivas equestres tradicionais as seguintes atividades: o adestramento, atrelagem, concurso completo de equitação, enduro, empismo rural, salto e volteio, apartação, time de curral, trabalho de gado, trabalho de mangueira, provas de laço, provas de velocidade, de tambores, maniabilidade, velocidade, enfim, até chegar realmente no inciso 9º, que é exatamente o que nós estamos discutindo aqui, que é vaquejada. Então, por fim, está regulamentado aí a vaquejada como esse grande esporte, né, tradicional e que é realmente legal. Né? No artigo 3º-B, serão aprovados regulamentos específicos para o rodeio, para a vaquejada, o laço e as modalidades esportivas, ou seja, todas elas, mas aqui, repito, estamos nos referindo especificamente à vaquejada, ou seja, então, a lei ela é muito clara no sentido que é preciso garantir, né, as disposições que garantam o bem-estar animal, devendo ser em relação à vaquejada. Preste bem atenção, ou melhor, prestemos bastante atenção. Ele diz, sem prejuízo das demandas, né, das demais disposições que garantam o bem-estar animal, deve-se em relação à vaquejada assegurar aos animais água, alimentação e local apropriado para descanso, prevenir ferimentos e doenças por meio de instalações, ferramentas e utensílios adequados e da prestação de assistência médico-veterinária, utilizar protetor de cauda nos bovinos, aquilo que eu falei anteriormente, que existia uma prática antiga que o bom vaqueiro era aquele que, ao derrubar o boi, ele ainda arrancava a cauda. Então, tem que ter um protetor para evitar que isso aconteça. Bem como garantir quantidade suficiente de areia, né, naquela faixa onde ocorre a pontuação. Ou seja, que na queda do bovino ao solo, eles querem, de acordo com a lei, querem não, exigem, né, de acordo com a lei, que tenha uma camada de areia lavada, que no mínimo tenha inclusive 40 centímetros de areia, ou seja, até isso regulamenta. Tudo isso para garantir o bem-estar desse animal que vai estar nessa prática esportiva que é, como se diz desde o início, uma prática centenária. Né? Bom, com isso, no dia 18 de setembro de 2019, a Lei 13.873 foi exatamente, entrou em vigor. Com isso, nós estamos, nos dias atuais, com a lei vigente, né, com a lei sobre a vaquejada, e, enfim, o Senado aprova o reconhecimento de vaquejada e rodeio como patrimônio cultural do Brasil. São essas algumas informações que nós estamos trazendo para os colegas, bem como o parecer da professora, sobre a vaquejada. Então aí não está aqui nenhum juízo de valor, cada um precisa discutir depois do bom debate que eu creio que haverá em sala de aula, sobre as opiniões, né, sobre os pensamentos, né, sobre o que cada um pensa a respeito da vaquejada. Mas aí o que está expresso é o que está contido na lei. Era isso que nós tínhamos a apresentar aos colegas.